Muito bem, semana passada nós demos início a essa série de mensagens em enfermidades da alma e durante 6 domingos nós vamos trabalhar com os irmãos, falarmos um pouquinho com os irmãos sobre essas enfermidades. Durante esse mês de junho, 4 temas e mais 2 temas no mês de julho, nós vamos trabalhar sobre essas enfermidades. Semana passada nós começamos falando sobre ansiedade, Afinal de contas, todos nós vivenciamos ansiedade nas nossas vidas e começamos com esse tema. E hoje nós vamos falar sobre medo. Quero falar sobre medo. Por que nós temos que conversar sobre o medo? Por que falar sobre o medo? Tem esse livro chamado Organize Suas Emoções. Se por acaso você não tem, fica aí uma boa dica de leitura para você. Nesse livro eu tirei algumas expressões dele com relação ao medo, que eu acho que vale a pena para a nossa introdução, para entendermos um pouco o assunto. Uma das frases que eu quero destacar aí, ele diz que o medo seja uma leve inquietação ou um terror, Tem aquele medo que é leve, a gente já vai ver isso, tem aquele medo que se torna um pânico, mas quer o medo seja uma leve inquietação ou um terror abjeto, tem uma mensagem simples: algo que você valoriza está sob ameaça. Quando nós pensamos aquilo que ameaça algo que nós amamos, algo que nós valorizamos, é isso que traz medo às nossas vidas. Aquilo que nós não temos medo de perder, nós não temos nenhuma preocupação, tanto faz como tanto fez, se a gente tem ou não tem aquilo, então isso não nos dá medo. Mas aquilo que nós valorizamos, aquilo que é importante para nós, e quando existe algum tipo de ameaça, nós podemos perder isso que nós amamos, que nós valorizamos, então aí o medo surge. Ele segue numa outra frase dizendo que por causa disso, e porque o medo é tão comum para nós, os seus medos são provavelmente o melhor mapa do que realmente você valoriza. O medo é o maior mapa daquilo que nós valorizamos. Ou seja, eu poderia perguntar para você, o que é que você valoriza com muita força, que se você perdesse, entraria em desespero? O que é que você valoriza? Talvez alguns aqui vão pensar assim, eu valorizo demais a minha família. E se eu perdesse, por exemplo, o meu marido, se eu perdesse a minha esposa, eu não sei o que seria da minha vida. Eu valorizo demais o meu filho. Meu filho é a coisa mais importante que eu tenho. Se você perder o seu filho, aí esse é um mapa. O meu trabalho, eu lutei tanto por isso, eu estudei tanto por isso, eu passei no concurso, eu fiz tantas coisas, hoje eu estou nesse trabalho. Então, se por acaso há algum tipo de ameaça com relação, ou seja, o seu medo exatamente mostra aquilo que você mais valoriza. Aquilo que temos medo de perder é aquilo que você mais valoriza. A sua vida mudaria, o medo colocaria você dentro de uma jaula. E nós precisamos ter consciência dos medos que nós temos para a gente poder mapear o nosso coração. Bom, tem uma outra frase que eu quero destacar também deste livro. Ele diz que o medo aponta diretamente para o que valorizamos. Seja a saúde, seja a riqueza, seja a aceitação. Então, vamos supor, eu tenho medo de que meu filho não me ame. Eu tenho medo de que meu filho, não... Então, esse é o medo. Diante disso, eu vou ter uma forma de agir, uma forma de lidar com o meu filho para que eu não perca o seu amor, para que eu não perca a sua aceitação, a sua admiração para comigo. Então, talvez o medo seja com relação a saúde, pode ser a riqueza, pode ser a aceitação, pode ser o conforto, aquilo que ameaça o seu conforto, pode ser notas altas no boletim, ou passar no vestibular, ou passar em determinado concurso, ou vencer determinado jogo. E aí, quando eu falo de jogo, é o jogo da vida, aquilo que nós precisamos lutar para vencer no dia a dia. Então, o medo ele aponta diretamente para aquilo que nós valorizamos. O que é que nós valorizamos? Você provavelmente ouviu de um tal Jesus uma frase, e Jesus, no seu sermão ali da montanha, sermão do monte,
ele fala que onde está o nosso tesouro? Você lembra dessa frase? Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Nós normalmente olhamos para essa frase e aplicamos essa frase apenas para riquezas, apenas para dinheiro. Ou seja, o meu dinheiro, o meu tesouro, as minhas riquezas, onde eu tenho dinheiro, eu aplico aí o meu coração. Não, nós temos muitas riquezas. Existem muitos tesouros, muitos. E aonde está o tesouro, aí está o meu coração. Só que nesse livro também há uma frase, eu termino com ela, dizendo que onde o medo floresce, ali o seu coração também florescerá. Aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. E como eu tenho medo de perder isso, como eu tenho medo de ficar sem isso, aí o medo também floresce. Porque aquilo que nós não valorizamos, aquilo que não tem importância para nós, a gente não está nem aí. Pode vir qualquer tipo de ameaça. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Mas aquilo que custou muito, aquilo que custa muito, e aquilo que para nós há muito valor, há muito significado, há muita importância, nós temos medo de perder. E aonde está esse tesouro, aonde está esse medo, então tudo floresce. Então é interessante nós notarmos e entendermos isso daí nas nossas vidas. Bom, podemos colocar 4 categorias onde o medo normalmente floresce. Um primeiro, talvez, que eu poderia dizer é sobre a família. Existem medos que nós temos com relação à família. Temos medo em perder nosso marido, temos medo em perder a nossa esposa. Todos os pais que estão aqui, vamos falar a verdade, a gente tem medo ou não de perder os nossos filhos? Você consegue se ver sem os seus filhos? Ou você consegue se ver no velório de um filho seu? Nós temos medo de perder os nossos filhos. À medida que eles vão crescendo, talvez o medo vai ficando um pouco mais, mas quando pequenininhos, né? Quem aqui, por exemplo, quando tinha um bebezinho pequenininho, ia lá para ver se ele estava vivo, porque não faz barulho, não faz nada. Você vai lá para saber se ele está vivo. Porque, né? Quando chora você não gosta, mas quando não chora também você fica preocupado para saber o que é alguma coisa. Quem já teve a experiência, por exemplo, de ter o seu filho engasgado, né? Sufocado, meu Deus do céu, o medo de perder, nós temos. Então, tudo que relaciona a família, a pessoas da nossa família, nós temos medo. Uma outra área que nós também temos muitos medos é na área financeira, que está de certa forma vinculada com uma outra área que é a área profissional. Porque nós temos medo. Quem aqui não fez já um financiamento, comprou uma casa, comprou um carro, ou fez um financiamento, ou fez uma conta alta e não ficou com medo se vai dar certo ou não de pagar aquilo? Né? Há receio, há um boleto que vai vencer, eu preciso pagar, há um receio no meu coração, será que eu vou conseguir pagar? Será que vai dar certo de pagar? Então existem medos. Mudei de trabalho, será que a renda vai ser suficiente? Precisei mudar de setor, mas automaticamente também mudaram o meu salário. Será que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos, fazer aquilo que eu tenho que fazer? Então, isso gera medo em nós. E também na área do trabalho, na carreira, né? Tudo aquilo que ameaça a nossa carreira, ameaça o nosso trabalho, nós temos medo. Quando a firma lá diz, olha, nós vamos ter que demitir algumas pessoas, ou nós vamos ter que fazer alguns cortes, vamos ter que fazer alguns ajustes, nós vamos ter que baixar, nós ficamos cheios de medo, cheios de receios com relação àquilo. Porque é uma área da nossa vida que nós também temos aí os nossos medos. E uma outra área, uma quarta, seria a área da saúde. Alguns de nós aqui lidam na prática com isso, acompanhando talvez pais ou filhos que têm alguma situação de saúde, ou talvez você tenha alguma situação de saúde, algum diagnóstico, alguma coisa que acometeu você, ou alguma doença que vem ao longo do tempo, e você tem feito exames, tem passado por cirurgias, tem passado por tratamentos, talvez alguns estejam se recuperando, mas tudo aquilo também que mexe com a nossa saúde, com a área da nossa saúde, nós também ficamos cheios de medos e de receios. Bom, é fundamental a gente aprender a mapear onde estão os medos. É interessante nós entendermos quais são as áreas da nossa vida, ou aquilo que tem vindo sobre nós e que tem gerado medo.
Eu quero mostrar para você uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Essa não é uma pesquisa nova, é uma pesquisa antiga, já faz 20 anos. Eles pegaram uma amostragem da população e perguntou para essa população do que as pessoas tinham medo. E aí nós temos de forma bem clara o que os homens responderam e o que as mulheres responderam há 20 anos com relação a medo. Interessante que a primeira coisa aí, medo de morrer. Tanto homens quanto mulheres, é o único que tem um número igual. O valor é igual. 18% tem medo de morrer, tanto homens quanto mulheres. É interessante, porque nós temos medo de morrer, talvez essa seja um dos medos. Nós temos medo da morte, mas nós não falamos sobre a morte. Como é interessante, né? Nós não falamos sobre esse assunto. Nós não discutimos isso, mas faz parte da nossa vida. Todos nós temos que entender isso. Eu estou me aproximando dos 50, né? Eu olho muito mais para o túmulo hoje do que eu olhava há 20, 30 anos atrás. A morte está muito mais presente para mim hoje do que há alguns anos atrás. Eu já passei da metade da minha vida. Eu já passei da metade. Muito provavelmente eu já passei. Não sei quantos anos eu vou viver, mas muito provavelmente eu já passei. E quando eu olho para o espelho, quando eu olho para o cabelo que cai, para a barriga que cresce, para as rugas que surgem, para a barba branca, eu vou percebendo que eu estou cada vez mais próximo desse dia. Tá certo? Faz parte da minha vida. Mas nós não discutimos isso. Nós não gostamos de discutir. O tempo vai passando, nós vamos avançando, alguns acham que são eternos, mas nós não somos eternos, nós vamos qualquer dia partir. Mas esse é um assunto que nós não discutimos, mas temos medo. Outro medo que temos aí, nenhum medo. O que você tem medo? De nada. Eu não tenho medo de nada. Os homens mais corajosos, 17%, não têm medo. E as mulheres, 11%, não têm medo de nada. Nenhum tipo de medo. Nada. Não tenho medo de absolutamente nada. Violência urbana. 10% dos homens têm medo da violência urbana. 16% das mulheres têm medo. Finanças. Pega mais os homens, né? 15% dos homens têm medo. 9% das mulheres. E quando fala em finanças, aí está em jogo fechamento da empresa, demissão, diminuição do salário, as contas, toda a parte financeira. Doenças, 11% dos homens, 12% das mulheres. E quando eu falo de doença, não é pegar um resfriado, ficar gripado, coisa. Não. São doenças que nos podem deixar debilitados, acamados, talvez um estado vegetativo, dependente de outras pessoas. É esse tipo de doença. 11% para os homens e 12% para as mulheres. Ou perder alguém. Normalmente alguém próximo, alguém da família, 6% para os homens e 10% para as mulheres. Faz 20 anos essa pesquisa. É uma pesquisa longa, é uma amostragem longa, tem tudo isso aí de forma bem esmiuçada, mas isso serve para termos uma amostragem daquilo que de certa forma passa no nosso coração. Quais são os medos que têm vindo sobre o nosso coração? O que tem trazido ansiedade, inclusive, sobre o nosso coração e medo em conjunto? E perceba que a morte é aquela que mais ganha, apesar de nós não falarmos sobre o assunto. É a que mais ganha aí. A pergunta é, nós deveríamos ter medo? Eu falo para você, sim. É normal ter medo. É natural ter medo. Nós deveríamos ter medo. Mas devemos lidar de frente com o medo? Também sim. Nós devemos lidar de frente com o medo. Nós temos trabalhado nos grupos pequenos, em parte dos grupos pequenos, nós temos trabalhado um livro desse senhor aí chamado Timothy Keller. Timothy Keller faleceu há 2 anos e ele deixou vários livros, muita coisa escrita. Num dos livros dele, eu tenho inclusive esse livro chamado Deuses Falsos. Eu trabalhei esse livro com os irmãos quando eu falei sobre sexo, poder e dinheiro. Na temática que trabalhamos o ano passado, eu utilizei esse livro, Deuses Falsos, dele, um dos livros que eu utilizei. Timothy Keller, nesse livro, ele diz o seguinte, que os seres humanos têm muito pouco poder real sobre suas vidas. 95% do que dita o seu curso está completamente fora do seu controle. 95% está completamente fora do seu controle. Ou seja, você tem 5% da sua vida sob o seu controle. Se você, óbvio, é solteiro. Porque se você é casado, você já não tem esse 5% de controle sobre a sua vida. E se você tem filhos, muito menos você tem esse 5% de controle. Mas é interessante nós observarmos isso, né? Você não pode decidir muitas coisas na sua vida. Você não pode decidir acordar, por exemplo.
Não, pastor, eu posso. Eu coloco o meu celular para despertar todos os dias. Não, colocar o seu celular para despertar é uma coisa, acordar é outra. Você pode colocar o seu celular para despertar, mas quem diz que você vai acordar? Você não pode decidir se você vai acordar, se você vai estar vivo amanhã, se você vai amanhecer amanhã. Você não pode decidir isso, não compete a você, está fora do seu controle. Mas, se você acordar, talvez você vá poder escolher escovar os dentes ou não. Aí é o seu poder de escolha. Talvez, se você acordar, você pode escolher a cor da sua roupa. Aí sim, a roupa que você vai usar, você pode escolher. Mas você não pode escolher se o seu carro vai funcionar. E alguns de nós já passaram por isso, né? Acordou, talvez se preparou, arrumou, colocou as coisas no carro, foi dar a partida, o carro não funcionou. Você não pode escolher se o seu carro vai funcionar. Você não pode escolher se você vai para o trabalho e vai voltar. Você pode escolher ir para o trabalho, mas você nem sabe se vai chegar lá. E você não sabe, muito menos, se você vai voltar. Você não pode escolher se você vai para o trabalho e vai voltar. Você não pode escolher se o seu filho vai para uma viagem com um colégio de ônibus e se ele vai voltar. Você pode decidir e escolher se ele vai para essa viagem, mas você não pode escolher se ele vai voltar dessa viagem. Você não pode escolher se vai ficar doente ou não. Você não pode escolher se o diagnóstico será positivo ou negativo. Você não pode escolher. 95% das circunstâncias da sua vida não estão sob o seu controle. E o que isso traz para nós? O que isso gera em nós? Medo. Isso gera medo. Isso traz medo, né? Porque nós olhamos para tudo isso que foge ao nosso controle. E aí o que isso gera? Gera medo. Aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso fazer, decidir, ok. Mas aquilo que está fora do meu controle, isso pode gerar e traz normalmente medo. Timothy Keller, ele diz que isso inclui, por exemplo, o século. Você escolheu o século que ia nascer? Não. O lugar em que você ia nascer? Não. Quem seriam seus pais? Você não escolheu quem seriam os seus pais e muito menos quem é a sua família. O ambiente da sua infância, você não escolheu. A sua altura, alguém aqui escolheu a sua altura? Não, eu escolhi, pastor, ter 1,75 m. Eu escolhi ter 1,80 m. Você por acaso escolheu a sua altura? Não, você não escolheu a sua altura. Os talentos herdados geneticamente, a maior parte das circunstâncias, você não escolheu. Você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a cor do seu cabelo. Você pode mudar a cor do seu cabelo, mas você não escolheu a cor do seu cabelo. Você não escolheu a cor dos seus olhos. Ou seja, isso é genética, passou para você sem você ter direito de escolha. Nós não temos escolhas na nossa vida em muitas coisas, e nós precisamos entender, não está sob o nosso controle, debaixo do nosso controle e da nossa autoridade, apesar da gente insistir, apesar da gente acreditar que tem o controle sobre todas as coisas. Os amigos da universidade, você não escolheu. Você entrou na universidade, mas você não escolheu quem ia estudar com você. Os colegas lá do seu trabalho, você não escolheu. Você talvez prestou um concurso e entrou. Você foi contratado e começou a trabalhar, mas você não escolheu quem ia trabalhar ao seu lado. Você não escolheu, você não escolhe os seus clientes. Eles entram lá na loja e você tem que atender. Você tem que acudir, você tem que fazer o seu papel ali. A pessoa que vai no seu consultório, a pessoa que vai ali na sua clínica, você tem que atender. Você não escolhe os seus clientes. E é interessante nós observarmos isso. Timothy Keller, diante de tudo isso, ele faz duas perguntas. A primeira é: pela vida ser altamente frágil, não deveríamos temer? Nós não deveríamos ter consciência de que nós não estamos no controle nem da nossa vida, nem da vida dos nossos filhos, nem de quem nós amamos, e isso não pode ou não deve gerar temor, medo ao nosso coração? Uma segunda pergunta que ele faz: por que cremos constantemente que estamos no controle das nossas vidas? Por que a gente teima em acreditar que nós estamos no controle das nossas vidas? Bom, o que vem a ser então, pastor, medo? O medo é uma resposta emocional, natural e instintiva às situações percebidas como perigosas, ameaçadoras ou desconhecidas. Esse é o medo. É uma resposta. E quando nós falamos em medo, eu vou citar aqui 4 tipos de medo para que você entenda.
O primeiro medo que nós podemos citar é aquilo que chamamos de medo normal. É um medo natural, é um medo normal. O medo que nos alerta de algum perigo, o medo que nos alerta de alguma circunstância, de que eu preciso agir rápido. Você entra, por exemplo, em determinado lugar escuro, você entra com medo do que pode estar ali. Eu vou falar que não, né? Vai falar que não. Eu vou entrar numa floresta, você não tem medo de que alguma cobra pique você, numa floresta densa, de que alguma cobra possa picar você, de que alguma coisa possa acontecer com você ali? É um medo natural. Eu vou entrar nessa casa, né? Bati, chamei, ninguém atendeu, vou entrar. E de repente aparece um Rottweiler ali para você. Aquele baita cachorro preto, e ele abre os dentes assim para você e começa ali. E aí, como é que você faz? Vai falar que você não tem medo de entrar num lugar? Qual é o perigo? Qual é a ameaça? O que vai acontecer ali? Então, isso é normal. Isso é um medo natural. Esse é um medo normal, né? E, por exemplo, dessa situação do Rottweiler, isso acontece. Você pode entrar num lugar e o que acontece com o seu corpo? O que o medo faz acontecer? A adrenalina é lançada na sua corrente sanguínea, o seu coração, né, bombeia mais, ele, né, acelera, isso manda sangue para os músculos. E por que manda sangue para os músculos? Para você, correr. Isso é normal. Diante da ameaça, diante do perigo, diante daquilo que está para me assustar, ou seja, isso é normal. Eu tenho medo. O medo faz com que essa adrenalina entre na corrente sanguínea e o meu coração palpite mais, isso vá para os músculos para que eu possa correr. Porque diante do medo, eu corro ou eu enfrento. Num caso de um Rottweiler, eu espero que você não enfrente, mas que você corra, né? E que tenha pernas para correr. Mas provavelmente você já se viu em situação assim, em que teve que correr. E correu como você nunca imaginava. Por quê? Por causa do medo. Graças ao medo. É um medo normal. Agora, existem os medos que nós chamamos de medos patológicos. Isso é doença, né? Então, por exemplo, eu ter medo de entrar num quintal de uma casa, porque pode ter um cachorro bravo naquele quintal, é uma coisa. Mas eu moro, por exemplo, no 20º andar de um prédio. Só tem o meu e o apartamento da frente. São 2 apartamentos só por elevador ali, vamos imaginar. Só no 20º andar. Não, eu tenho medo de abrir a porta do meu apartamento e ter um Rottweiler na porta do meu apartamento, pronto para me atacar. Não, aí não é medo normal. Esse seu medo é patológico. Qual é a probabilidade de ter um Rottweiler no 20º andar, tá certo? Com a boca aberta, esperando você só abrir a porta para ele devorar você? Tem alguma probabilidade disso acontecer? Não, pastor, mas eu ouço latidos. Não, ouvir latidos é uma coisa. O cachorro é do vizinho, é da casa do lado, lá embaixo que você está ouvindo o latido. Não é que vai estar ali na porta do seu apartamento. Provavelmente, pergunta para o vizinho da frente se ele tem um Rottweiler, bata na porta dele, não tem, mas mesmo assim eu tenho medo. Aí, esse medo é patológico. Esse medo não é normal, já saiu da casinha, né? Fugiu aí qualquer coisa. É um medo patológico. E aí nós temos que tomar cuidado, porque nós nos tornamos escravos desse medo, escravos desse sentimento. Isso acaba roubando a nossa vida, roubando a nossa existência. E é daí que surgem as fobias. Tem gente que tem fobia. É daí que vem as fobias, é daí que vem os transtornos de ansiedade generalizado, é daí que vem os transtornos de pânico. Tem gente que tem pânico. O medo, por exemplo, de perder o filho, isso me dá um pânico, né? Diante de qualquer situação, qualquer pessoa que se aproxima do meu filho, eu já entro em pânico. Repare, já é um transtorno, né? É um transtorno, é um pânico. Transtornos de estresse pós-traumático, ou seja, isso é patologia, isso é doença. Eu preciso ser tratado, preciso passar por um psiquiatra, preciso ser tratado diante dessas situações, porque isso tem trazido mal à minha vida. Mas existe um terceiro medo, que é aquilo que eu vou chamar de medo santo, né? E todos nós precisamos ter. Às vezes nós estamos perdendo isso. Nós temos uma outra palavra para esse medo santo, que é a palavra temor, ou a palavra reverência, né? É o entendimento de quem Deus é, e de que eu estou na presença desse Deus todo-poderoso, desse Deus. Então, quando eu entendo quem Deus é, e eu entendo quem eu sou,
Então existe esse medo santo, que é um temor, é reverência, é respeito por quem Deus é. Eu não canto de qualquer jeito, eu não oro de qualquer jeito, eu não leio a Bíblia de qualquer jeito, eu não me relaciono com Deus de qualquer jeito, eu não presto o meu culto de qualquer maneira, porque eu tenho respeito, porque eu tenho reverência, porque eu tenho medo de Deus, temor. Mas tem um livro chamado A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. É um livro de Robert Jones, é um livro sobre aconselhamento pastoral. E nesse livro ele fala sobre o medo como pecado. Então tem o medo normal, o medo patológico, o medo santo, mas tem também o medo como pecado. E ele traz aqui, nesse livro, 4 medos que podem se tornar pecados. 4 medos que podem se tornar pecado. O primeiro, o medo se torna pecado quando eu não vivo de acordo com aquilo que é real. Quando eu não vivo de acordo com aquilo que é real. Por exemplo, eu fiz exames, eu tenho medo do diagnóstico. Pastor, eu estou com medo do diagnóstico. E aí eu começo a imaginar que o diagnóstico vai ser ruim. Eu tenho uma vida muito sedentária, eu não faço exercício direito, eu não como direito, é uma bomba, com toda certeza, já que o médico pediu, provavelmente vai ser uma grande bomba, e aí eu não sei como é que eu vou fazer. Não, como assim não sei o que você vai fazer? Mas você nem sabe o diagnóstico. Não, mas isso provavelmente vai mudar completamente a minha vida, dependendo do que for. Não, calma. Então é um medo daquilo que não é real, daquilo que é imaginário, de uma probabilidade. Pode ser que, mas pode ser que não. Então eu olho para o diagnóstico que vem e eu fico com medo, e aquilo me consome a minha mente, consome as minhas energias, e eu passo semanas aguardando a consulta, eu passo semanas vivendo aquilo que não é real, algo que é imaginário. Eu estou imaginando o que pode acontecer. Eu estou em conflito conjugal, minha esposa não está muito legal comigo, ou meu marido está estranho comigo, e aí eu não sei não, mas eu acho que nosso casamento pode ruir, nosso casamento pode acabar, eu acho que a gente pode talvez enfrentar o divórcio. Eu estou com medo de, não, calma, às vezes ele só está estressado com o trabalho, existem muitas coisas sobre a vida dele, às vezes é uma questão de questão financeira, e aí isso está mexendo com a cabeça. Calma. Não significa que ele deixou de gostar, ele não quer mais saber, ele está partindo para outra, não. Mas a pessoa começa a imaginar, é um medo. E isso nos faz não caminhar para a resolução, isso nos paralisa. A gente começa a imaginar e nos paralisa. O que pode acontecer, o que deve acontecer, como vai ser, e eu não caminho para resolver, eu fico paralisado diante daquilo. Esse é um pecado. Esse medo é um pecado. Quando eu olho para a minha vida, não para aquilo que é realidade, mas para aquilo que é irreal, para aquilo que é imaginário. Um segundo medo que se torna pecado, que ele traz no livro, é quando eu começo a agir com incredulidade, deixando até mesmo de orar. Eu deixo de confiar no caráter de Deus. Eu deixo de confiar na providência de Deus, nos cuidados de Deus para com a minha vida. E o tipo de pensamento é, porque se Deus de fato tivesse ouvido as minhas orações, e se Deus de fato soubesse o quanto eu me dedico a Ele, Ele não permitiria que eu passasse por isso. Ou Ele não deveria permitir que eu passasse por determinadas situações. Então, por que eu vou orar? Por que eu vou buscar a presença de Deus? Deus não vai mudar a minha situação. Eu já orei uma vez e Deus não me ouviu, Deus não mudou a minha situação. Por que eu vou continuar orando? Por que eu vou continuar insistindo se Deus não me responde mesmo? E vai que Ele me responde de uma maneira que eu não quero. Então eu não vou orar. A pessoa então olha para frente, ela olha para a sua vida incrédula. Ela olha para a sua vida incrédula daquilo que Deus pode fazer, e ela começa a não querer mais orar, não querer mais buscar a presença de Deus, não querer mais estar diante do Senhor. Por quê? Por conta da sua incredulidade. O terceiro medo que se torna pecado é quando eu crio um Deus à minha imagem, onde o Deus ao qual eu acredito, eu digo acreditar, tem que concordar comigo constantemente. E isso é algo muito presente nos dias de hoje. Algumas pregações, algumas igrejas têm levado pessoas a criarem um Deus para elas. Não se prega o Deus da Bíblia, não se fala do Deus da Bíblia, mas se idealiza um Deus que tem que te
abençoar o tempo todo, um Deus que tem que te dar prosperidade, um Deus que tem que te fazer rico, um Deus que tem que te fazer cabeça e não cauda, um Deus que só vai te dar vitória. Você não terá uma derrota, você só terá vitória, você só será abençoado, você será é assim, essa é a pregação. E a pessoa idealiza um Deus, e ela precisa então, ela acredita que Deus tem que estar de acordo com ela. Se eu quero isso, se eu quero comprar, se eu quero adquirir, se eu quero avançar, se eu quero... Então Deus tem que concordar comigo. E quando isso não acontece, o medo vem. O medo que nos faz criar um Deus à nossa imagem. Eu olho para Deus e para aquilo que Deus tem que fazer na minha vida. Como é que Ele tem que agir a minha vida? E eu não suporto Deus me permitir passar por situações, por momentos difíceis, por momentos conturbados, por momentos de dor e de sofrimento. Eu não suporto ver Deus me fazer passar por isso. E existe um quarto medo que se torna pecado, é quando eu passo a renunciar responsabilidades. Deixa eu exemplificar isso para você. Talvez você possa dizer assim: não, Deus me vocacionou para me casar. Eu não consigo me ver solteiro, viver a vida inteira solteiro. Deus me vocacionou para o casamento, mas eu tenho medo de passar pelo divórcio, como os meus pais também passaram. Então, como eu tenho medo de passar pelo divórcio, eu renuncio à responsabilidade de me casar. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Eu sou casado e tenho medo de ter filhos. Porque como é que eu vou criar filhos nesse mundo de hoje? Então é um casal, ambos podem engravidar, podem gerar uma criança, mas eu tenho medo de ter filhos, porque esse mundo está muito perverso, esse mundo está muito mal. Então, com medo do que pode acontecer com os filhos que eu teria, então eu abro mão da responsabilidade de ter filhos. Outra coisa que eu percebo muito nos dias de hoje, com pais separados. Pais separados, divórcio é uma coisa que, infelizmente, com perdão de toda a palavra aqui, mas como estraga a vida de uma criança. Estraga quando os pais se divorciam. Sabe por quê? Porque os dois pais querem ser bons. Porque a criança fica, ainda mais quando a guarda é compartilhada, ela fica parte aqui e parte lá. Então, eu preciso ser melhor que a outra parte. E aí, para que o meu filho me ame, para que o meu filho me queira, para que ele queira vir à minha casa, para que ele queira estar comigo, para que ele continue comigo, eu faço de tudo para ele. Eu nunca chamo a sua atenção, eu não puxo a sua orelha, eu não repreendo ele. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o meu filho. Eu tenho medo de perder o amor do meu filho. Então, para que isso não aconteça, eu abro mão da minha responsabilidade de pai. Deu para você entender? Como eu tenho medo de perder o amor do meu filho, eu abro mão da minha responsabilidade de chamar a sua atenção. E aí o que nós temos? Os professores que aqui estão, pessoas que lidam com adolescentes, sabem muito bem disso. Porque nós vamos ter lá na frente um monte de delinquente. Porque os pais lá atrás não colocaram limites. Não puxaram a orelha como tinha que puxar. E aí nós temos muitos delinquentes, porque os pais abriram mão da responsabilidade com medo de perder o amor dos seus filhos. Repare, então esse é um medo também que se torna pecado. Vamos dar um outro exemplo, lá no meu trabalho, né? Lá no meu trabalho, eu sou crente, sou cristão, sou temente ao Senhor, sou servo de Deus, mas estão exigindo algumas coisas de mim. E eu estou com medo de perder o meu trabalho. Se eu não atender aquilo que eles estão pedindo, por mais que contraria a minha fé, por mais que vai contra os meus princípios e valores, mas se eu não atender aquilo que eles estão pedindo, se eu não fizer essa nota falsa, se eu não fingir aqui essa determinada coisa, se eu não mentir aqui nessa situação, se eu não fizer, eu posso ser mandado embora. E aí, eu preciso desse trabalho, eu preciso do dinheiro, eu preciso desse sustento, eu não posso ser mandado embora. E aí o que acontece? Eu abro mão da responsabilidade como crente, ser servo, testemunho de Deus,
para fazer aquilo que eles estão me pedindo. Esse medo é pecado. Quando eu abro mão das minhas responsabilidades. Bom, como discípulos de Jesus, nós temos que lidar com medo à luz daquilo que a palavra de Deus nos traz. Aqui foi para a gente entender a respeito do medo. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Quais são os princípios? Quais são as orientações que a palavra de Deus nos traz sobre o medo? Bom, eu quero conversar com você em cima de um salmo que é conhecido seu, que é o Salmo 121. O Salmo 121 faz parte de uma coletânea de salmos que nós chamamos de salmos de romagem, salmos de romaria, salmos dos degraus, salmos de subidas. Porque existiam festas anuais, várias festas que aconteciam em Jerusalém. E as pessoas então tinham que ir até Jerusalém, o povo tinha que ir até Jerusalém para cultuar, para participar dessas festas, dessas celebrações. E esses cânticos, a partir do Salmo 120, são cânticos que eram cantados à medida que as pessoas subiam para Jerusalém. À medida que elas caminhavam para Jerusalém, elas cantavam esses salmos. E o Salmo 121 é um desses salmos. E o que o salmista nos fala no Salmo 121 que tem a ver, relação com o medo? No verso 1 ele diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Fazer aqui um parênteses. Quando nós olhamos para os montes, por que montes? Porque naquela época, os povos antigos principalmente, hoje também, mas nos povos antigos principalmente, havia um entendimento de que a divindade habita onde? Onde que mora? Onde que os deuses moram? Onde que os deuses moram? Nos céus. Os deuses moram nos céus. Essa é a região. Então, se os deuses moram nos céus, que tal nós construirmos o templo a este Deus no mais alto lugar? Então nós temos, se você fizer uma pesquisa breve sobre templos budistas, por exemplo, você vai ter muitos templos budistas que são construídos nas alturas. Às vezes eu olho para algumas fotos, algumas imagens, eu gosto dessas coisas de Discovery alguma coisa, né? Passei dos 40, a gente tem que gostar desses negócios, né? E de vez em quando mostra paisagens, eu gosto daqueles, coisa de velho mesmo, irmão. É coisa, Brasil visto de cima, o mundo visto de cima, adoro essas coisas de paisagem, de animal, a gente vai ficando, né? Foi isso o tempo de outras coisas, hoje é isso. Então, de vez em quando você vê umas imagens, você fala assim, puxa, mas eu imagino a trabalheira do camarada subir tudo isso para cultuar o seu Deus lá em cima. Mas é exatamente assim que eles pensavam. Nós temos que construir o nosso templo, o templo ao nosso Deus, lá no mais alto lugar, mais próximo dos céus possível, porque é nos céus que eles habitam. O povo de Israel não é diferente. Jerusalém fica no alto de uma cadeia de montanhas. Existe uma cadeia chamada cadeia de Sião, do qual existe um monte, que é o mais alto, que é o Monte Sião. E no topo deste monte é que foi construído o templo. E é interessante, e eu imagino, que à medida que os peregrinos, os romeiros, estavam indo para Jerusalém para participar das festas, para cultuar a Deus nas festas, de longe eles conseguiriam avistar essa cadeia de montanhas, conseguiriam avistar o Monte Sião, e no alto do Monte Sião estava lá o templo. Provavelmente eles viam o templo com muita distância, eles enxergavam o templo. Por isso que ele diz, eu levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Ele olha para que montes? Para os montes onde estão os templos, ou aqui no caso, para o monte onde está o templo. Aonde está o templo do Senhor? Onde está a morada do Senhor? Eu olho para este monte, eu olho para os montes. De onde me vem o socorro? E aí ele responde no verso de número 2, da onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui nós temos, eu destaquei a palavra céus e terra, porque aqui nós temos um recurso literário, não só neste verso 2, mas em outros versos nesse texto, nós temos um recurso literário chamado merismo. Merismo é a utilização de duas palavras extremas
para mostrar a completude. Então, quando eu falo que ele fez os céus e a terra, eu estou dizendo que tudo aquilo que há entre os céus e a terra, foi ele quem fez. Então eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que é o Criador. O meu socorro não vem de qualquer divindade, o meu socorro não vem de qualquer entidade, o meu socorro não vem de qualquer coisa, mas o meu socorro vem daquele que criou todas as coisas, daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ele fez tudo entre os céus e a terra, ele criou todas as coisas. Então o salmista aqui está dizendo em quem ele confia. Eu confio no Senhor, eu olho para o Senhor, eu estabeleço no Senhor a minha fé, eu estabeleço no Senhor a minha confiança, porque eu sei que dele vem o meu socorro. Ou seja, nos momentos em que eu me sinto ameaçado, nos momentos em que o medo tenta dominar o meu coração, nos momentos em que existe uma ameaça real sobre a minha vida, algo está vindo sobre a minha vida, ou está me acometendo, para onde eu olho? Eu olho para o Senhor. E aqui é uma pergunta interessante da gente fazer. Diante dos momentos que nós estamos sendo ameaçados, para onde estamos olhando? Para quem estamos olhando? Quando nós passamos por um momento de dificuldade na saúde, para onde estão correndo os meus olhos? Quando você está com medo, quando você está em crise com os seus filhos, na criação dos filhos adolescentes, ou quando os filhos se tornaram rebeldes e agora estão andando com péssimas amizades, ou estão tendo péssimos comportamentos, para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Quando você está numa crise conjugal e você precisa de socorro, para onde os seus olhos correm? Para quem você eleva os olhos? Para onde a sua mente corre pedindo socorro? Quando você, por exemplo, tem lá na sua empresa, não, eu preciso vender, eu preciso bater metas. Alguns aqui talvez estejam nessa direção, eu preciso bater metas. Estamos ainda no início do mês. Mas todos aqueles que são vendedores e que têm metas a cumprir, quando chega o final do mês e as metas não foram cumpridas, para quem você olha? A quem você busca socorro? Em quem você busca socorro? Para onde os seus olhos vão? Para o marketing? Para as aplicações financeiras? Para o advogado? Para o psicólogo? Para o meu plano de saúde? Para onde você tem olhado? Essa é a pergunta que temos que fazer. Diante dos perigos, diante das ameaças, diante do medo que vem sobre as nossas vidas, para onde eu estou olhando? É interessante nós pensarmos nisso e destacarmos isso de forma muito clara diante dos nossos olhos, porque talvez nós estamos correndo para tudo quanto é lado, ou buscando socorro em tudo quanto é coisa, menos naquele que é o principal, menos voltando os nossos olhos para o Senhor. Portanto, quando eu estou passando por situações de medo, para onde os meus olhos estão correndo? O meu primeiro impulso é olhar para o Senhor, a minha primeira atitude é dobrar os meus joelhos e buscar a presença de Deus. Essa é a primeira atitude ou não? Irmãos, sou sincero com vocês. Às vezes, quantas vezes o Nicolas, doente, pequeno, criança, diante da febre, diante da situação, mesmo sendo pastor, eu nunca orei. O que a gente se preocupa? Pegar, colocar a criança no carro, conferir se a carteirinha do plano de saúde está lá e correr para um hospital. Lá no hospital, talvez, aguardando atendimento, é que a gente vai orar. Ou diante daquilo que o médico vai falar, é aí que a gente vai orar. Ou será que eu sou o único aqui? Todos vocês não. O filho está lá, coloquei a mão, 40 graus, deixa eu orar, vamos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus. Não vai falar que você faz assim. O aperto financeiro veio. O que nós fazemos primeiro? Não, deixa eu ver aqui. Vou lá conversar com o gerente. Eu vou ver lá com o meu primo, se ele tem, com o meu tio, se ele tem um dinheiro que possa me arrumar agora, porque apertou. Eu vou sacar esse dinheiro da aplicação aqui. O que a gente faz? Ou você dobra os seus joelhos primeiro, Senhor, a situação financeira está complicada, eu estou aqui dobrando os meus joelhos, orando, entregando tudo isso nas mãos do Senhor, e depois eu vou correr atrás das demais coisas. Para onde nós temos olhado? Quem nós temos buscado socorro? Será que o meu socorro vem do Senhor?
Ou será que tem vindo de outras coisas? O meu socorro vem daquele que sustenta a minha vida financeira? O meu socorro vem daquele que sustenta a minha saúde? O meu socorro vem daquele que cuida dos meus filhos, mesmo quando eles estão longe de mim? O meu socorro vem do Senhor ou vem das aplicações? Vem do Senhor ou vem da seguradora? Vem do Senhor ou vem dos medicamentos? Vem do Senhor ou vem de um influencer que eu sigo? Vem do Senhor ou vem de um profissional que acompanha a mim ou a minha família? De quem vem o socorro? O meu filho está numa crise, está passando uma situação, corro para um psicólogo. Não estou dizendo que você não tem que correr, mas qual é a primeira atitude? Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, é o meu filho, o Senhor me deu, o Senhor me entregou, é do Senhor, ele está passando por essa situação, eu oro pela vida do meu filho. Ou você corre para um psicólogo e diz assim: faça alguma coisa. Para quem você tem corrido primeiro? A quem você tem buscado? Para onde os seus olhos têm sido levados? Quando ele fala sobre elevar os olhos para o Senhor, ele passa logo em seguida a mostrar o porquê que eu tenho que olhar para o Senhor. Por que eu tenho que olhar para o Senhor? E aí no verso 3 ele diz que ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. Por que eu tenho que olhar? Eu posso olhar e devo olhar para Deus? Porque Ele é o seu protetor. Em 2 momentos temos essa mesma expressão aí nesses versos, no 3 e no verso 4. Ele é o seu protetor, o Criador de todas as coisas. Ele não permite que os seus pés tropecem. O Criador de todas as coisas, Ele não cochila, Ele não dorme. E isso é algo também que tem que fazer, nós temos que entender. Quando as divindades, com exceção do nosso Deus, as divindades são muito próximas daquilo que nós somos. Você dorme, você cochila, os deuses também. Os deuses são muito próximos daquilo que nós somos. Os deuses também. Você pode pegar, por exemplo, a própria mitologia grega. Os deuses têm até necessidades sexuais, não é à toa que eles desciam para ter relacionamento com humanos aqui, que nasciam aí os semideuses. Eles são muito próximos daquilo que nós somos. Você deve se lembrar de um momento que o profeta Elias, ele convoca os profetas de Baal para um duelo no alto do Monte Carmelo. Você se lembra disso? Elias chama os profetas de Baal e propõe ali um desafio. Nós vamos construir altares, 2 altares. Nós vamos colocar pedras, vamos colocar lenha, vamos colocar um animal sobre esse altar e cada um vai clamar ao seu Deus. Eu vou clamar ao meu Deus, Yahvé, vocês vão clamar ao Deus de vocês, que é Baal. O Deus que fizer descer fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Vocês se lembram disso? E aí quem que começam? Os profetas de Baal. Começam cedo. E o tempo vai passando, o dia vai passando. E nada de Baal mandar fogo do céu. E aí Elias começa a fazer o quê? O que Elias fala para os profetas de Baal? Vocês se lembram? Ele diz assim: clame mais alto, grite mais alto, clame mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo. Baal dorme. Então clamem mais alto, gritem mais alto, falem mais alto. E os caras gritando, batendo, se flagelando, e nada de fogo cair do céu. Por quê? Porque Baal dorme, Baal dormita, Baal cochila, assim como os demais deuses. Quando o salmista aqui no Salmo 121 fala que o Senhor não dorme, é para que eu tenha entendimento de que 24 horas do meu dia eu posso dormir. Daqui a pouco eu vou estar na minha cama, se Deus quiser, e vou dormir. Eu vou tirar a minha roupa, vou colocar o meu pijama, vou deitar na minha cama e espero dormir até amanhã cedo. Eu espero dormir, ter uma noite gostosa de sono, mas enquanto eu estou dormindo, o meu Deus está acordado. E enquanto eu estou dormindo, Ele está acordado. É Ele quem protege, é Ele que está o tempo todo ao meu redor. Ele está protegendo a minha vida o tempo todo. Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está ali presente o tempo todo, cuidando da minha vida. E é isso que o salmista está trazendo aqui. Deus é aquele que tem cuidado de mim, de você, nos mínimos detalhes.
Essa foi a mesma temática que trabalhamos domingo passado sobre ansiedade. Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Então por que eu estou ansioso? Deus tem cuidado de mim o tempo todo. Ele tem me protegido o tempo todo. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Se Ele é o meu protetor. Para que ter medo? Eu não tenho necessidade de ter medo, ciente de que Ele é aquele que cuida da minha vida na caminhada. O tempo todo Ele está cuidando de mim. Existe um salmo que é o Salmo 4, verso 8. O salmista diz: em paz me deito e logo adormeço. Não preciso tomar remédio para dormir. Em paz eu me deito e logo adormeço. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quantos de nós, por causa do medo, já perdemos noite de sono? Quantos? Sabe por quê? Porque a gente não confia que Deus está cuidando da nossa vida. Tenho medo. E aí eu não durmo. Porque a gente não confia que Deus está cuidando. A gente não confia, a gente não dorme em paz, porque a gente não confia que Deus está cuidando da empresa. A gente não dorme em paz, porque a gente não acredita que Deus está cuidando da nossa saúde. A gente fica no localizador do celular, vendo onde os nossos filhos estão, porque a gente não acredita que Deus está cuidando dos nossos filhos, que Deus está protegendo os nossos filhos, e isso gera ansiedade, isso gera medo, e a gente não consegue dormir, porque a gente não confia em Deus. Nós não confiamos em Deus, nós não confiamos na sua proteção. E o salmista continua no verso 5 e no verso 6. O Senhor é o seu protetor. Mais uma vez, protetor no verso 3, protetor no verso 4, protetor no verso 5. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. Mais um merismo aí. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Nem de dia, nem de noite. Nem o sol, nem a lua. Isso mostra que 24 horas, o tempo todo, Deus está cuidando de mim. O tempo todo Ele é o meu protetor. O tempo todo Ele está me cercando, como sombra, como sombra. Não tem coisa mais maravilhosa. Às vezes você está viajando de carro, por mais que tenha um ar-condicionado, você está viajando de carro e está aquele sol, aquele sol, aquele sol, mas de repente você entra na sombra de uma nuvem. Que delícia que é. Ou quando você não está viajando, você está fazendo uma caminhada, você está correndo, você está no parque e está o sol rachando e você está suando, está muito quente, mas de repente vem uma nuvem. Não tem coisa mais gostosa que isso. Vem a nuvem e aquilo traz frescor para você, refrigério para você. Deus é sombra. Deus é sombra. É sombra que protege, é sombra que abraça, é sombra que nos cerca, Ele é sombra sobre as nossas vidas. Então a gente pode descansar em Deus, pode confiar em Deus, porque esse é o seu caráter. Ele é o protetor, Ele é a sombra, e nem o sol de dia e nem a lua de noite vai fazer absolutamente nada contra mim. Nada, nada. Porque Deus está comigo o tempo todo. E eu termino falando sobre o que Ele protege. O que é que o Senhor protege? No verso 7 ele diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, mais um merismo aí, a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é um texto que eu tenho sempre no meu coração quando eu vou viajar. E sempre isso está no meu coração quando eu vou viajar. Deus é aquele que guarda a minha saída, mas Ele vai guardar também a minha chegada. Desde o momento em que eu colocar a chave ali e virar da partida e eu estou saindo, até o momento quando eu entrar na minha garagem, desligar a chave e tirar, Deus está e vai me proteger o tempo todo. O tempo todo. Eu gosto de viajar, já viajei muito. Eu não sei quantos 1000 quilômetros eu já viajei na minha vida. Quantos acidentes nós já vimos na estrada. Mas nunca nos aconteceu absolutamente nada. Nem um pneu furado. Nunca. Nada. Nada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso.
Aqueles que vivem na estrada e que saem toda segunda-feira, às vezes, para viajar, têm coisa para fazer e voltam. Qual é o sentimento do seu coração? Que o seu carro é seguro? Que você é muito capaz e valente no volante? Ou você tem um Deus que protegeu você o tempo todo? Temos policiais aqui. Vocês saem para missões, né? Algumas coisas podem acontecer, vocês podem escolher sair, mas vocês talvez não, vocês não escolhem voltar. Mas quando vocês chegam em casa e tiram a farda, qual é o sentimento do coração? Eu sou um bom policial? Fiz um bom trabalho? Fui muito bem treinado? Como eu sou o cara, ou a cara? Como eu sou? Ou você tira a sua farda e fala, obrigado, porque o Senhor guardou a minha saída e o Senhor guardou a minha chegada. Quem é o seu protetor? Quem é o cuidador da sua vida? Quem? Deus protege a nossa vida. E quando eu falo de vida, eu preciso pensar desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Nós temos um Deus que nos protegeu lá no ventre. Você nasceu porque Deus te protegeu lá no ventre. Deus te trouxe a vida. Deus te trouxe a existência. Você não é fruto de um relacionamento amoroso, sexual do seu pai e da sua mãe. Você nasceu no coração de Deus. Deus sonhou e projetou você e você veio a este mundo. E Deus protegeu você. Irmãos, e eu vou falar agora para o pessoal dos 40 a mais. O pessoal dos 40 a mais, Deus protegeu demais da conta. Os anjos do pessoal dos 40 a mais trabalharam muito mais dobrado do que a geração Nutella de hoje. Porque a geração de hoje não precisa de anjo, porque nós já somos os anjos. Nós protegemos demais os nossos filhos. Mas os 40 a mais aqui, aqueles que brincavam de betes na rua, é assim que chama aqui também? É isso? Né? O perigo de um pau daquele sair da mão e voar e acertar a cabeça do outro, da latinha, porque a gente jogava betes com um pau de vassoura e com lata de óleo. Uma lata daquela voar e bater em alguém, a gente brincava. Eu falei hoje de manhã, minha casa onde a minha mãe morava, os meus pais moravam, é uma casa grande, o terreno tinha mais ou menos uns 40 metros assim, a casa era lá no fundo, e é uma descida. A gente entrava em lata. Talvez alguns já brincaram de entrar dentro da lata e rodar a lata, e a lata bater com tudo lá na parede da casa. E a gente tem coluna hoje, não sei como, mas a gente tem. Ah, pastor, eu nunca brinquei de lata, mas você já brincou de pneu? Já entrou dentro do pneu? Da roda? E alguém te empurra e aquele pneu vai? Hoje eu olho para o pessoal, acha mais diversão ir num parque de diversões e andar no kamikaze. Kamikaze é nada, perto de entrar dentro de um pneu e sair rodando, pneu abaixo. E nós sobrevivemos. Aí eu vou dizer o seguinte: nós sobrevivemos ou Deus cuidou da gente? Ele é o nosso protetor. Ele cuidou, queridos. Os pais, sei lá o que os pais tinham na cabeça também, né, os nossos pais, mas Deus cuidou da gente. O tempo todo, nas nossas brincadeiras, a gente mexia com animal que não podia, a gente fazia cada peripécia, entrava em cada lugar, e Deus cuidou da gente. Eu não sei nadar, nunca aprendi a nadar. Meu irmão aprendeu a nadar. Meu irmão nada e nada muito bem. Mas sabe como é que o meu irmão aprendeu a nadar? Os guris, os amigos dele, pegando ele, jogando em cima de uma ponte, no rio, e falar, nada. Quando família, um dia nós fomos num rio lá brincar, e meu irmão atravessou a nada, a gente olhando assim, mas aprendeu a nadar onde? Ele contou pra gente onde aprendeu a nadar. À tarde, quando ele saía com os amigos, aonde que ele tinha ido? Tinha ido em determinado lugar, os amigos jogaram, ele aprendeu a nadar, e nada bem. Por quê? Atravessava o rio Paranapanema, que divide São Paulo ali, e Paraná, atravessava o rio tranquilamente. Por quê? Nadava bem. Como aprendeu? Amigos, jogando, dizendo, nada. Agora nada. Ou nada ou morre. Nada. Olha só. O que Deus é? Ele é o nosso protetor. Ele guia, Ele guarda, Ele protege. E nós temos esse entendimento. Deus é aquele que cuida dos detalhes da nossa vida e nós precisamos ter esse entendimento.
Ah, pastor, mas nós passamos por tantos momentos difíceis, existem tantas coisas que vêm sobre nós, que nos afligem, que nos ameaçam, que trazem medo. Lógico, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo repleto de pecado, nós vivemos num mundo que o apóstolo João diz que jaz no maligno. Nós vivemos neste mundo, e todos nós estamos sujeitos a tsunamis, estamos sujeitos a furacões, estamos sujeitos a catástrofes, estamos sujeitos a chuva de granizo, nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos. Estamos num mundo assim, que existe, nós estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos a ter um câncer, estamos sujeitos, todos nós não estamos isentos, estamos sujeitos às catástrofes, às mazelas deste mundo, mas eu posso levantar os meus olhos, em meio às catástrofes, em meio às mazelas, eu posso levantar os meus olhos para Deus, eu posso enxergar o meu Senhor, e entender que Ele é o meu cuidador, Ele é o meu protetor, Ele é aquele que guarda a minha vida o tempo todo, 24 horas, Ele está cuidando de mim, Ele está me guardando o tempo todo, quer eu entre, quer eu saia, quer eu esteja em casa ou não, quer eu esteja dormindo ou acordado, o tempo todo Ele está cuidando da minha vida. Eu preciso olhar para o Senhor e entender que Ele é o meu protetor, que Ele é o meu cuidador, apesar das situações, apesar dos diagnósticos, apesar das lutas, eu posso olhar e entender que eu tenho um Deus sobre a minha vida que cuida de mim. Agora, se em algum momento a dor, o sofrimento, a morte chegar até você, hoje nós podemos olhar além desse monte onde está o templo, onde o Senhor habitava. Eu posso olhar para outro monte, onde uma cruz foi levantada. Eu elevo os meus olhos para o monte, e quando eu olho para o monte, o que eu avisto? Eu avisto um Deus que se encarnou e se entregou por mim. Eu olho para o monte e avisto uma cruz, onde ali alguém se entregou por mim, mas ele não permaneceu morto, a cruz está vazia, assim como também o sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou dentre os mortos, e agora ele está cuidando de mim da mesma forma, cuidando de mim do mesmo jeito, cuidando dos detalhes da minha vida, mas aquilo que ele fez na cruz, trouxe perdão para os meus pecados, aquilo que ele fez na cruz, trouxe transformação para a minha vida, aquilo que ele fez na cruz, trouxe expectativa, e até mesmo hoje, se eu tiver que enfrentar a morte, eu fui no médico, fiz os exames, eu não tenho que ter medo do diagnóstico, porque Deus é aquele que pode curar qualquer enfermidade. Mas eu fui lá, fiz o exame, deu realmente essa doença, vou ter que enfrentar essa enfermidade, será que o Senhor vai curar? Se Ele curar, bem, mas se Ele não curar, os meus olhos não vão se fechar para este mundo e acabou, não, os meus olhos podem até se fechar para este mundo, mas eu vou abrir os meus olhos diante daquele que é o Senhor da vida, e vou viver eternamente com Ele. Então eu levo os meus olhos para o monte, lógico que eu elevo, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a expectativa, é de lá que vem a vida, é de lá que vem a esperança, é de lá que vem o Senhor, eu elevo. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos 8, ele diz assim no verso 18: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Estou sofrendo hoje, mas a glória que está reservada para nós, não tem comparação. No verso de número 29 ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que significa todas as coisas? Todas as coisas. Tudo coopera, tudo colabora juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é o nosso protetor, se Ele é o nosso cuidador, se Ele não dorme, se Ele guarda as nossas vidas, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E o apóstolo Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo?
Será que será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele diz: não, nada disso vai nos separar. Eu estou convicto, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer criaturas, nada, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. O amor de Deus nos abraça, o Senhor nos abraça, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nada poderá nos separar deste amor, deste cuidado, nada poderá nos separar. Então, para que ter medo? Diante desse medo pecado que eu mencionei para vocês, o que eu tenho que fazer? Se por acaso o seu medo não tem permitido você viver de acordo com aquilo que é real, eu diria para você: reoriente a sua mente. Traga a sua mente para a realidade. Não fique olhando para aquilo que pode acontecer, não. Aquilo que está de fato acontecendo. Seja realista, seja pé no chão. Não fique tentando imaginar algo que possa ou não acontecer. Seja realista, reoriente a sua mente. Viva de acordo com aquilo que é real. Viva de acordo com aquilo que é verdadeiro. Pare de fantasiar o que pode acontecer. Não fantasie. Se o seu medo tem te levado para a imaginação e tem te paralisado, não faça isso. Reoriente a sua mente. Agora, se o seu medo tem te feito distanciar de Deus e achar até mesmo que Deus não responde a sua oração, sabe o que você tem que fazer? Orar. Dobre os seus joelhos e ore. Tem trazido incredulidade a você? Você tem desconfiado de Deus? Reaja com fé. Reaja com fé. Você é chamado a olhar para frente, mas olhar com fé, com confiança. Dobrar os joelhos. Estou passando por uma crise lá na empresa. Ore. Estou passando por uma dificuldade com meu filho. Ore. O meu casamento não está legal. Ore. A minha situação financeira vai explodir. Ore. O que é que você tem feito? O que adianta viver incrédulo? Pelo contrário, viva com fé. Ore. Busque a presença de Deus. Confie em Deus diante de tudo aquilo que eu falei aqui para você nessa noite. Diante de um medo que faz você criar um Deus à sua imagem, eu diria para você: rejeite os ídolos do seu coração e tema somente ao Senhor. Deus nunca prometeu, entenda isso. Deus nunca prometeu que você não teria aflições. Se o meu Deus tivesse aqui escrito na palavra: olha, depois que você entregar a sua vida, ou Jesus tivesse dito: depois que você entregar a sua vida a mim e começar a me seguir, você nunca mais terá aflições na sua vida, e você passasse por aflições, tudo bem. Eu daria o braço a torcer dizendo: de fato, Deus é um Deus que nos decepciona muito, mas Ele nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Ele deixou bem claro. Das lutas, dos dissabores, está bem claro. Então, se por acaso você tem criado um Deus à sua imagem, rejeite os ídolos do seu coração e tema somente ao Senhor. Não tenha orgulho. Seja humilde e busque a presença de Deus. E por fim, diante de um medo que faz você renunciar às responsabilidades, eu digo para você: reassuma os compromissos. Cumpra os compromissos na dependência de Deus. Lá na empresa estão pedindo para você negar a sua fé. Lá na empresa estão pedindo para você fazer coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus orienta. Não abra mão disso. Não abra mão da sua fé. Pastor, mas eu tenho medo de... Não abra mão. Não renuncie. Você pode olhar para os amigos de Daniel. O que custava? O que custava? Diante do tocar de uma trombeta, você se dobrar diante da estátua. Custa alguma coisa? Não custa nada. Lá dentro, você pode dizer que você não confia.
Lá dentro você pode dizer que não, só Deus é o Deus verdadeiro. Aqui por fora eu estou ajoelhando para que todo mundo veja, para que não tenha nenhuma... Porque eu tenho medo da fornalha. Não, não tem que ter medo da fornalha. Porque por mais que você vá para a fornalha, Deus é aquele que pode te tirar de lá. E Ele vai estar com você lá. Não tenha medo. Ah, pastor, mas eu tenho medo do meu filho não me amar. Se eu chamar a atenção do meu filho, ele não vai querer vir aqui em casa. Se eu brigar com meu filho, ele não vai querer ficar comigo. E aí ele vai querer ficar lá com o pai, ou ele vai querer ficar com a mãe. E eu não posso, eu tenho medo. Não, eu quero que o meu filho me ame, eu só tenho esse filho. Não tenha que ter medo. Não abra mão da sua responsabilidade de ser pai. E de educar o seu filho como tem que ser educado, porque senão você vai passar vergonha lá na frente. O seu medo hoje se transformará em vergonha lá na frente. Porque Provérbios assim nos diz. Aquele que não educa com vara, lá na frente passa vergonha. Então não abra mão da sua responsabilidade. Reassuma a sua responsabilidade. Reassuma. Seus medos mostram o mapa do seu coração. O que realmente você valoriza? O que é importante para você? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você está passando por dificuldade, para onde você está olhando? A quem você tem buscado socorro? Em quem você tem buscado ajuda? Você tem levantado os seus olhos para onde?